Olá, mamães! Oi, mulheres! Tudo bem? Meu nome é Amanda Renzulli, eu sou professora de educação física. Eu ajudo mamães pós-parto a equilibrar, né, a sua rotina mais saudável através de 8 semanas. E hoje eu estou aqui para abordar um assunto sobre diástase. O que é diástase? O que é diástase? Como desenvolve, o que pode ocasionar, o que pode causar no corpo da mamãe e como que é, onde se localiza isso, o que podemos fazer com a diástase pós-parto. E a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso. Eu vou estar contando um pouco sobre o que eu já acompanho, o que eu vejo sobre esse assunto e explicando um pouquinho mais aí para ter mais informação sobre o que anda acontecendo com as mamães pós-parto, o que pode estar ocasionando tanto na parte emocional, mental e parte física, né? E hoje em dia esse assunto ele tem sido de extrema importância para as mamães, porque antigamente elas não tinham essa visão assim de estar entendendo e sabendo o que é, tá se cuidando e querendo se cuidar mais, saber o que pode ser feito. E a gente está aqui para isso, para poder estar passando isso e abrindo um leque de informações sobre esse assunto. Quando as mamães elas ficam grávidas, durante a sua gestação, é de extrema importância que elas trabalhem a sua região core, região do assoalho pélvico, coluna, correção postural e tenham um acompanhamento com não exercícios básicos assim que a gente sempre estamos acostumados a fazer. São exercícios mais específicos, uma preparação mesmo, tá? Durante essa gestação, durante aí os seus 8 meses, 8 meses e meio, até de repente uma semana antes de ter o neném. Já aconteceu isso comigo como professora, de eu estar atendendo gestantes, mamães, e aí de repente fez aula comigo na quinta-feira, na segunda-feira o neném veio, escorregou, né? Como diz uma aluna minha, escorregou, veio que veio. E aí a gente fala assim, o que ajudou? Ajudou o nosso método Pilates, né? Porque o método Pilates é fantástico e existe realmente exercícios específicos para isso, existe todo um acompanhamento e aí eu quero contar para vocês um pouquinho. A diástase ela é uma ruptura, né, nos seus dois músculos do reto abdômen, dessa região do seu abdômen, tá? E aí como que é desenvolvido isso? Ele é desenvolvido durante a gestação e pós-parto. E aí, o porquê? Porque às vezes, durante a gestação, a mamãe não fez aquilo que eu falei anteriormente, um preparo, um acompanhamento adequado, com exercícios específicos, não fez um trabalho voltado para a sua gestação, para poder encaminhar o seu neném vir com toda a facilidade do mundo e tendo assim, de repente, isso também acontecendo que é pós-parto, que a gente fala, porque durante a gestação a gente fala assim, mamães, é importante que vocês preparem esse fortalecimento, tendo esse acompanhamento mais específico para ter uma boa recuperação pós a gestação, para poder o seu abdômen voltar com mais. Voltando ao seu normal, né? Voltando ao normal, tendo uma recuperação melhor. E aí, como que a gente desenvolve? Como que desenvolve isso? Desenvolve através disso, não tendo esse acompanhamento. E aí, normalmente, isso afeta muito as mamães. Por quê? Porque proporciona o seu corpo, no caso, desproporciona a região do seu abdômen, ele fica com uma gordura localizada e aí fica
diferente do seu corpo. Então tem várias formas assim, né, que a gente fala que como que é localizado e tem algumas regiões do seu abdômen que a gente vou afastar aqui um pouquinho para vocês entenderem, né? O nosso abdômen como que é reto, transversal, ok? Então a diástase ela pode estar tanto no reto, transversal, de algumas formas, que aí eu vou mostrar para vocês depois na prática mesmo, mas a continuação do nossa aula aqui de diástase, tá? E falando um pouquinho sobre isso. E aí ela pode virar uma pochetinha abaixo do umbigo e isso incomoda muito. Aí fala assim, Amanda, como que isso, é normal que isso acontece? Assim, mamães, mulheres, normal não é. Normal, assim, quando a gente fala assim, o normal é até 3 centímetros. Passando disso, é um pouco grave, tá? A gente precisa ficar de olho nisso e eu vou estar até explicando também, um pouquinho mais pra frente do vídeo, como que a gente descobre isso, tá? Normalmente, mamães de 60 a 80%, principalmente pós-parto, têm a diástase, tá bom? Aí falou assim, Amanda, nós podemos evitar isso? Podemos evitar. A gente pode evitar com e durante a gestação, fazendo todo o seu preparo, todo o seu método específico para as mamães. E aí a gente fala assim, tá bom, Amanda, como que eu vou saber então que eu não vou, que eu tenho diástase? Ou como que eu vou fazer? Sim, a gente dá para saber. A gente tem um autoexame que as mamães podem estar fazendo em casa mesmo, tá fazendo o seu acompanhamento, como que é certinho, e vendo qual que é o nível, né? Qual é o ponto de se é mais grave, se não é, pra gente ver o que a gente pode estar fazendo para trabalhar isso. E aí, a gente fala assim, o que causa a diástase? A diástase causa alguns probleminhas, que aí seria mais a parte física, tá, meninas? Que a gente também vai chegar a falar da parte estética. Tem o nosso assoalho pélvico. Toda essa região nossa da bexiga, dos nossos órgãos, e isso, tendo a diástase, afeta. Por quê? Fica mais frágil, tem uma fragilidade maior, fica mais fraco, pode estar ocasionando alguns probleminhas que eu vou estar falando também. E é importante que a gente tenha esse fortalecimento do core, essa preparação durante a gestação, para poder pós-parto a gente tá entendendo e vendo assim, nossa, realmente como é importante fazer, por quê? Porque através do fortalecimento do core, a gente sustenta a região pélvica, a gente sustenta a nossa lombar, a gente sustenta a nossa coluna, a gente tem o equilíbrio, né, disso, entendendo que o corpo precisa disso, tá? Não só falando estética, não é só esteticamente, mas falando, entendendo que realmente a gente precisa ter uma correção postural, a gente precisa ter um alinhamento, a gente precisa ter um alinhamento de ombros, para poder auxiliar pós-parto em vários momentos da sua rotina. Um deles é quando você vai amamentar. Normalmente, chegou a hora de amamentar. Tô correndo ali, tô fazendo comida e eu preciso correr para amamentar o meu filho, o meu neném. Aí eu pego, coloco ele aqui, tá amamentando. Qual que é a posição que a gente deve fazer? Como que a gente deve fazer ao sentar num sofá ou ficar em pé? Como que de repente a gente pode vai fazer o seu filho dormir? Como que a gente pode estar fazendo isso, tá? Então, isso é importante a gente ter esse conhecimento sobre esse assunto, sobre a diástase, para poder as mamães entenderem quanto é importante a gente ter o nosso abdômen fortalecido, ter o nosso abdômen condicionado, porque ele estando condicionado não vai afetar nesses momentos de rotina, nisso tudo que a gente precisa saber, tá bom?
Falando um pouco assim sobre a diástase, o que ela causa. A diástase, ela causa alguns probleminhas aí que mamães até pós-parto acontece de ter, que é incontinência urinária. Com o tempo isso vai desenvolvendo a mulher, né? Nós vamos desenvolvendo isso e aí a gente tem o nosso método também para poder impedir que isso aconteça. E a gente, vou falar assim para vocês. Vou colocar assim, exatamente, incontinência urinária, bexiga caída, gestações múltiplas, gestações de gêmeos, má postura, né? Ocasiona muitas dores na lombar, ocasiona dores na coluna, o que causa diástase, né? Como eu estava falando anteriormente, a diástase ela pode causar e o que causa. A diástase ela vem de sedentarismo, ela vem de má postura, vem de múltiplas gestações, como eu falei, gestações de gêmeos, não prática de exercícios. Quando você faz os exercícios e eles são mal feitos, não é o método correto, exercícios específicos para gestantes. Por isso que é importante, mamães, que vocês minha primeira gestação, eu tive diástase, aconteceu isso, mas eu quero engravidar de novo, eu quero fazer diferente, eu quero poder me preparar. Então é isso mesmo, mamães. Não repita esses erros novamente. Procura exercícios específicos, procura essa ajuda, cria uma rotina para vocês, mamães, para vocês entenderem o quanto é importante isso, tá? E a gente falando assim sobre os tipos de diástase, né? Eu vou afastar um pouquinho para vocês entenderem na prática, tá? Como que é essa diástase, aonde ocasiona. Então aqui, dá pra ver certinho, nosso reto do abdômen, tá? Existe o supra, que é mais na linha horizontal, tá bom? Perto do umbigo. Existe o infra, que é abaixo do nosso umbigo. Estou colocando aqui, ó, o dedo no umbigo, tá? Existe a diástase total, que pega tanto horizontal quanto vertical. Existe a diástase, que é o afastamento, né? Que pega o transverso do seu abdômen. Então, o estômago fica mais alto, ou você fica com uma pochetinha aqui, ou você fica com o abdômen, né, tipo, bem à frente, né? Que a gente fala, eu vou ficar de lado aqui, assim, ó, pra vocês entenderem que eu vou até tentar soltar um pouco o abdômen para vocês entenderem, tá vendo isso? Estou eu tentando exemplificar para vocês, tá bom? Solta o abdômen, existe esse abdômen que o estômago fica mais alto, o infra, toda essa região, tá bom? Então, para vocês observarem bem como que é. Normalmente, as mamães pós-parto falam assim, vai voltar o seu abdômen, vai voltar ao normal, e aí às vezes volta quase ao normal e fica esses detalhes que no caso é a diástase, e é o que eu tô mostrando pra vocês como que é, tá bom? Que é normalmente região do seu umbigo, é onde que vocês vão encontrar, que eu fiz um coração, pra vocês entenderem onde vocês vão encontrar essa diástase, podem até fazer esse autoexame que eu vou passar à frente. Falando sobre um pouco a parte estética, tá, mamães? Hoje em dia, o que acontece? Descobri que eu tenho diástase. Ok. Descobri que eu tenho diástase e aí não gosto de atividades físicas, não gosto de exercícios, então eu vou procurar um procedimento estético. Mamães, isso é ilusão, tá? Pode auxiliar? Pode, mas é ilusão. Só fazer o processo estético, da parte estética, tá?
isso, congelamento, aqueles processos de congelar, disso, daquilo, não. Ótimo, pode ter tudo uma junção, fazer um trabalho junto, né? De massagens, etc. É importantíssimo que vocês entendam que o que auxilia, o que é a melhor coisa é ter uma qualidade de vida, ter uma vida saudável, através de alimentações mais balanceadas, uma alimentação balanceada, de exercícios específicos durante a gestação, até antes da gestação, exercícios pós-gestação, pós a sua liberação, né, médica, e correção postural. E aí, é claro, pode estar fazendo uma massagem, auxilia, sim, mas não é o que vai te 100% ajudar. Não é o que vai vai livrar de ácidos, porque ela volta, tá? Ela pode voltar. O importante é entender que é necessário vocês terem um método correto, terem um acompanhamento, e isso dá para vocês fazerem, mamães, em casa, ter esse acompanhamento em casa e trabalhar isso e ter essa qualidade de vida, melhorar essa rotina. Tudo vai melhorar a sua qualidade, a sua parte estética, a sua parte física, a sua parte emocional, que hoje afeta muito as mamães, né? Porque tudo muda. A mamãe tem uma rotina aí diária de trabalho, e aí mudou o corpo, mudou o seu dia a dia, mudou a forma que você dorme, diminui suas horas de sono, então a gente tem que ir ajustando tudo isso. E aí a gente vai falar um pouco assim, como que é o seu como que a gente pode estar fazendo esse autoexame em casa mesmo, tá bom? E eu vou me afastar novamente e vou mostrar pra vocês aqui. Deixa eu aqui, isso. Acho que dá pra vocês verem, né? Vou me posicionar aqui. Vocês, mamães, podem, aqui ó, meu umbigo, tá? Podem me acompanhar durante a aula. Eu apoiei encontrei o meu umbigo, tá? Eu vou do ladinho, com 2 dedinhos, vou apalpando, tá? E eu vou afundar, vou apertar, vou pressionar o meu abdômen. Pressionando o meu abdômen, eu vejo a profundidade que está. Se tá só com os 2 dedos já está afundando, eu vou afundando até eu entender se isso tem uma diástase. E aí eu coloco mais um dedo para ver se esse terceiro dedo também afunda. E posso até mesmo colocar os 4 dedos para ver se os 4 vão afundar, tá? Isso é uma forma de um autoexame que vocês podem estar fazendo em casa. Então, esse ângulo aqui, ó, eu estou afundando meu abdômen para ver se tem buraco aqui entre o seu umbigo, na região do seu umbigo aqui. Eu vou fazer um coração, ó, tá bom? Essa região. Se afundar, se você sentir um buraco, não estou sentindo os meus músculos, tá? Afundou os meus dedos, existe a diástase. Aí a gente tem que ver se essa diástase, ela qual é a gravidade dela. Aquilo que eu falei anteriormente, até 3 centímetros de diástase é normal, isso acontece. Raramente não vai acontecer, tá bom, mamães? Mas a gente precisa ver a gravidade, se passa de 3 centímetros, se afunda, se você não sentir o seu tecido muscular aqui do seu abdômen e afundar, tipo, entrou os seus dedos, é porque a diástase está mais grave. Se afundou mesmo, é porque realmente já passou de 3 centímetros e é importante que vocês procurem uma forma de poder estar trabalhando isso, é uma forma de estar entendendo mais sobre a diástase. E agora eu vou estar mostrando para vocês deitada, tá bom?
Vamos ver se vocês vão assim. Deitou, né? Isso, deixa eu me afastar aqui um pouquinho. Vocês vão elevar o tronco, elevando o ombro e pressionando aqui, ó. Normalmente a mamãe já poderia ter sido atleta, mesmo que tenha todo o seu abdômen fortalecido. Pode acontecer também, tá? A diástase, conforme você pressiona, você vai estar sentindo e até mesmo fazendo essa contração, sentindo o seu buraco aqui, ó. Você vai ver, vai ser visível nesse movimento que eu estou fazendo agora. Flexões dos joelhos, ó. Deixa eu ir para trás um pouquinho. Flexões do joelho, elevação de tronco, contrai o abdômen, sinto aqui, ó. Tem buraco? Tem buraco. Aí, vocês podem estar fazendo também esse autoexame em casa. Então, tanto sentadinhas, tá bom? Nessa posição que eu mostrei para vocês, pressionando, afundando os dedos, começando com 2, 3 e 4, para ver a profundidade, tá? Da diástase, e também deitado naquela posição que eu falei, que é um exercício de abdominal. Quando a gente eleva o tronco, quando a gente eleva os ombros, a cervical, a gente ativa o seu abdômen, os músculos vão ficar contraídos, e aí se você tiver diástase, vai mostrar o buraco da diástase, vai mostrar que está com um buraquinho entre o seu umbigo, essa região, tá bom? Isso então é um autoexame que vocês podem estar fazendo em casa, podem estar olhando pro espelho ou deitada no chão, tá bom? Ou na cama, para ver e entender um pouquinho, tá bom? E aí, eu falo, muitas vezes eu falo assim, Amanda, deixa eu me aproximar aqui de vocês. Amanda, dá para recuperar isso? Dá pra gente trabalhando, recupera 100% ou não? Como que é? Olha, meninas, mulheres e mamães, sim, dá para recuperar. Tem formas pra gente estar fazendo essa recuperação, tá? E dá pra recuperar também, sim, 100%. Tudo que a gente olha e fala assim, tá, então tá bom, vou ali fazer uma massagem, não sei o que, vai voltar. Você tem que fazer uma rotina, um trabalho, certo? Desde uma alimentação balanceada, correta, desde uma correção postural, certo? Você fazer exercícios específicos para o seu core, para a região do seu abdômen, tá bom? Para a região do abdômen do transverso do seu abdômen, fortalecimento de lombar, de coluna, correção postural, tudo isso. E também respiração. A respiração, ela ajuda muito, 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 muito. Trabalho de respiração que nós temos no método Pilates ajuda demais. Por quê? Porque a gente consegue equilibrar, alinhar isso com o fortalecimento, com a fluidez dos movimentos, contraindo o seu abdômen, a gente consegue estar trabalhando e recuperando aí, saindo dessa diástase, tá bom? Dá pra fazer isso sim, dá pra recuperar 100%, só que não são exercícios assim tradicionais, tá? Que a gente tá acostumado aí a fazer durante nossos dia a dia, assim, numa academia. Não, existe exercícios específicos, exercícios que a gente tem conhecimento, que é batata, tá bom? Vai auxiliar, vai ajudar bastante. E falando assim, um pouco assim sobre, Amanda, mas eu não gosto de fazer exercícios, eu não gosto disso e daquilo. Mamães, o que é hoje qualidade de vida, né? O que a gente pensa no nosso futuro? A gente quer proporcionar isso, uma vida mais saudável, ter uma vida mais saudável. A gente às vezes, eu não quero ter um filho só, eu quero ter 2, quero ter 3, então eu vou passar por 3 gestações,
tá? Então, 3 vezes eu posso ter a diástase. E aí aonde entra a forma que a gente pode estar evitando isso. A gente pode evitar. Ou a gente pode evitar 100%, ou a gente pode evitar um pouco, pode ocasionar de ter o normal, né, que é os 3 centímetros, mas a gente pode estar fazendo isso durante a nossa gestação, pós-gestação, e aí já se preparando para uma nova gestação e vendo quanto que isso, de repente, fazendo atividade física, fortalecimento, pode se tornar prazeroso. Aí eu falo assim, Amanda, perguntam pra mim assim, né, nossa, mas não adianta, não combina, não sei o que. Meninas, mulheres, mamães, façam, se permitam a conhecer, a entender o seu corpo, a saber o que vocês estão fazendo, sabe? A conhecer métodos, a trabalhar sua mente, entendeu? Aquilo que a gente fala, mente e corpo, uma junção, isso une, tá? Une. Unindo isso, vocês vão perceber quanto é importante, quanto vai fazer bem. Aí não vai fazer só bem para o seu parte física, que é a mais afetada, vai fazer bem para sua autoestima, para sua parte emocional, para conduzir a sua rotina mais leve, mais tranquila, sabe? Sem aquela pressão. Meu Deus, eu tenho que ir lá fazer exercício. Não, eu vou lá, agora é o meu momento, eu vou me cuidar, sabe? Eu quero saber como que é feito, então eu vou conhecer. Então, se eu não posso sair de casa, né, mamães, porque é difícil, principalmente pós-parto, então faça exercícios em casa, dá pra fazer muita coisa, dá pra ter um acompanhamento em casa, tem muita coisa pra vocês fazerem. Então, diástase sim, pode ser recuperada, ela ocasiona muitas coisas, sim, mas pode ser recuperada, pode ser trabalhada, tem vários momentos aí que a gente fala assim, nossa, eu não aguento mais essa pochetinha, não aguento mais isso assim, aquilo, dá sim pra cuidar, só depende de vocês, depende de vocês estarem falando assim, chega, tá bom? Então, finalizando o assunto de ástase, dá pra saber se tem, dá pra fazer um autoexame, dá pra recuperar, dá pra acabar com a diástase sim, tá bom? A gente tem formas pra isso, tá? E, mamães, é importante que vocês entendam que quanto é bom qualidade de vida, sabe? E então, através dessa aula de hoje, do pouco que eu pude passar para vocês, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Caso tenham alguma dúvida, caso vocês queiram falar comigo, podem me chamar no direct. Eu estou aqui para isso, para ajudar vocês a terem uma rotina mais saudável, para vocês entenderem, para vocês tomarem gosto disso e poderem estar fazendo em casa mesmo, com o seu neném, com o seu bebê do lado, né? Tá logo ali, deixei, fiz o meu exercício, já vou estar preparando a comidinha, sabe? Ter uma rotina com qualidade e conhecer o seu corpo, isso é muito legal, é muito importante para nós mulheres. Então, terça-feira que vem, eu vou estar aqui novamente abordando um novo assunto, tá bom? Se vocês tiverem alguma ideia, se vocês quiserem saber de algum assunto, se vocês quiserem falar, ter um bate-papo, podem me mandar, tá bom? Ai, Amanda, eu queria saber sobre isso. Amanda, você vai falar sobre isso, entendeu? Podem me mandar, eu tô aqui pra gente juntas a gente conversar e trocar essas ideias, informações, tá bom? É um prazer como profissional, como pessoa,
tá trabalhando com isso, tá joia? Então, terça-feira aqui, às 20h47, estamos juntas novamente, tá? Um beijo grande no coração de vocês e até!